A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária, a palavra de Deus, aquela que tem poder para transformar o nosso dia, a nossa mente, a nossa visão. Certa feita, o evangelista Billy Graham disse assim: a palavra de Deus não apenas contém a palavra de Deus, mas ela toda é a palavra de Deus. E ele também tem uma frase, atribui a ele a seguinte declaração: esta palavra, ou ela te afasta do pecado, ou não lê-la te empurra para o pecado. Ou seja, a Bíblia tem poder. E hoje nós vamos para o penúltimo dia do livro de Números. São 2 capítulos apenas, capítulos curtos, 33 e 34, amanhã 35 e 36. Depois nós já vamos entrar em Deuteronômio, que também é uma bênção. Então, se você não me conhece, você é novo aqui, eu sou o pastor Luiz e todos os dias pela manhã aqui a gente lê a palavra do Senhor. Nós estamos aí numa batalha, mais uma, né? De ler a Bíblia toda ao longo desse ano. E a leremos mais uma vez, sim, em nome de Jesus, e com certeza vai ser uma grande bênção. Hoje, como eu disse, né, dia 23, vamos ler os capítulos 33 e 34 de Número. E eu te peço, você que não é inscrito, se inscreva para acompanhar a leitura. Aqui também na descrição do vídeo há alguns links para você entender como é que a gente faz a leitura, uma explicação. Tem link ali para você baixar o plano de leitura, tem link ali para você entrar no meu grupo lá no Telegram, onde eu compartilho outros materiais, do meu Instagram, do meu WhatsApp. Ou seja, todos vocês também lembrem de deixar o seu like aí, o seu joinha, que Deus vai falar conosco hoje. Deixa eu arrumar aqui minha camisa, está meio atrapalhada aqui. Bom, agora melhorou. Bom lá, capítulo 33, que eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao meu coração e fale ao seu coração, que a gente agora possa abrir a nossa mente, a nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Capítulo 33, recapitulação da jornada de Israel. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. E por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Essas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde passaram ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Na manhã seguinte, à primeira celebração da Páscoa, partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito, com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, em frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara, onde eles tiveram a água, amarga, transformada em água que dava para ser tomada, bebida, Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hataavá. Saíram de Quibrote-Hataavá e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez.
Saíram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam em Sefer. Saíram de Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Gigade. Saíram de Hor-Gigade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam em Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do monte Or, por ordem do Senhor, sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Por isso aconteceu o primeiro dia. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. 40 anos, gente, para andar em todas essas cidades aí, que acho que foram menos de 40 que a gente leu agora, né? Ou seja, eles ficavam acampados mais ou menos um ano, ou na média, né, em cada lugar, né? Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ige-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, aqui já na liderança de Josué, nas campinas de Moabe, Josué estava junto com Moisés. Moisés logo morreria, e aqui então Josué já estava sendo levado a ser líder daquele povo. Capítulo 50, enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo quando atravessarem o rio Jordão para entrarem na terra de Canaã. Expulsem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas, e derrubem todos os santuários idólatras, tomem posse da terra e estabeleçam-se nela. Pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribua a terra entre os clãs por sorteio, de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior de terra, e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. E eu farei a vocês aquilo que planejei fazer a eles. Capítulo 34. As fronteiras da terra. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou, como sua propriedade especial, estas serão as fronteiras, ao tamanho da terra. Da região sul, que se estende desde o deserto de Zim, ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começa no leste, na extremidade do Mar Morto, e ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião em direção a Zim. Seu extremo sul será Cades Barneia, de onde seguirá até Hazar-Adar,
e de lá até Asmon. De Asmon até a fronteira. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito, terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no mar Mediterrâneo e se estenderá para leste até o Monte Or, e de lá até Lebo Hamat, seguindo em direção a Zedade, e continuarão até Zifron, e daí até Hazar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Hazar-Enã, se estenderá para o sul até Zefã, e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lado leste do mar da Galileia, e depois acampando o Rio Jordão, acompanhando o Rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restantes. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. Líderes para repartir a terra. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar, filho de Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Essas são as tribos e os nomes dos líderes. Veja, né, como naquela época, com toda a dificuldade de material para você registrar, né, as informações, como eles tinham tudo muito bem registrado, né, guardado, a ponto que muitos anos depois você ainda tinha essas informações para que fossem, né, colocadas aí no cânon bíblico, né? Maravilhoso isso daí. Essas são as tribos, versículo 19, e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Josué, ou melhor, filho de Jefoné, aquele que deu o relatório positivo, né? Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Zeftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Barnaque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. Nós vamos encerrar hoje por aqui, né, uma leitura mais curta. Amanhã nós vamos ler as cidades para os levitas, as cidades de refúgio, né? Eu vou explicar para vocês também o que eram essas cidades de refúgio. Mulheres que também herdariam propriedades. E aí a gente finaliza o livro também desta forma, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Lembra de fazer o devocional de hoje, que tá lindo, maravilhoso. E também a nossa oração da noite. Fiquem com Deus e até amanhã.